Senador Assir, gostaria de agradecê-lo pela oportunidade, especialmente em nome do nosso presidente, Dr. Márcio Lopes de Freitas, e a nossa diretoria executiva da OCB. Pode passar para o próximo slide. Próximo slide, por favor. Resumo bastante sucinto e muito bem feito por Vossa Excelência. Um breve histórico dos atos normativos aí que nós vivenciamos nesses últimos 3, 4 anos, né? Especialmente o Código, né, Código Brasileiro de Trânsito Brasileiro, que definiu as normas, e a Resolução CONTRAN 429 e 434, que estabeleceu os critérios de registro e licenciamento de tratores destinados a puxar e arrastar maquinaria agrícola. Eu acredito que, nesse momento, as emoções começaram a borbulhar. Foi o início das preocupações depois de 2008, da resolução, especialmente com os custos potencialmente vinculáveis a registro e licenciamento. Nós tivemos um PLC onde nós tratamos, inclusive participei de uma audiência pública nessa casa, em que ele desobrigava necessariamente registro, licenciamento. Foi aprovado no Congresso e vetado pela Presidência da República, né? Houve necessariamente a edição da MP 646, de maio de 2014, com o objetivo de simplificar necessariamente as exigências legais para a circulação da maquinário agrícola. Perdeu sua validade, sua vigência foi encerrada. Houve novamente, a partir de uma pressão muito forte, inclusive do Congresso, com as entidades de representação também, uma emenda justamente para garantir a medida provisória 656, de outubro de 2014, com o objetivo também de simplificar as exigências legais, né, para a circulação de maquinaria agrícola. Após ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, a emenda foi vetada pela Presidência da República, né? E agora, pode passar, por favor. E agora nós chegamos aqui à MP 673, com o objetivo também de simplificar as exigências legais, né? O objeto da nossa discussão, ele se resume especialmente ao parágrafo 4º-A. Interessante salientar que a OCB participou ativamente das discussões, da redação, junto com a FPA e outras entidades, acreditando que a redação dessa MP número 673, ela trará reflexos muito benéficos ao produtor rural brasileiro. E eu digo porque nesse próximo slide. Senador, é uma apresentação bastante sucinta, bastante rápida, mas eu acredito que esse último slide, ele dê o tom, na verdade, dos reflexos positivos para o produtor agrícola brasileiro. Eu acredito que depois dessa série de discussões, a partir da Resolução 429 e 434 e das MPs que se sucederam, o Executivo passou a compreender os efeitos reversos, como eu disse, como eu coloco nesse slide, dos custos vinculados ao licenciamento, especialmente emplacamento e os custos derivados dessas ações, além das dificuldades com deslocamento aos centros urbanos para os procedimentos burocráticos, né? Você imagina o produtor ele ter que levar a sua máquina para ser emplacada e necessariamente uma dificuldade adicional nesses procedimentos burocráticos. E, além disso, as dificuldades de adequação ao Código de Trânsito Brasileiro em função da elevada vida média das máquinas, necessariamente superiores a 10 anos, né? Também foram fortes argumentos para a não obrigatoriedade pelas difíceis adequações que essas máquinas necessariamente deveriam sofrer e pelos altos custos embutidos. Com isso, nós acreditamos, foi publicada a MP 673, que há um consenso relativo que anteriormente não existia. Não existia nenhum nível de consenso entre os pares quando se tratava de registro e licenciamento de máquinas. E hoje a gente começa a perceber, a partir da redação da MP 633, que existe um consenso entre os atores do governo, Congresso e entidade de representação, especialmente sobre os reflexos positivos, né? É interessante, eu saliento a importância do registro
Alguns discutem favoravelmente, outros discutem contra, mas nós acreditamos que o registro coloca uma margem interessante de segurança, especialmente nos procedimentos de fiscalização das polícias. Aí nós poderemos entrar na Polícia Rodoviária Federal, nas polícias estaduais, permitindo identificar o bem e o proprietário, né, mitigando a possibilidade de furtos e roubos. É um problema que não pode ser notoriamente negligenciado. Ele acontece no campo, com alguma concentração, especialmente em algumas cidades, em alguns estados, até pelo alto valor dessas máquinas, né? Você tem máquinas agrícolas aí de valores acima de R$500 mil, isso não é muito difícil, doutor senador. A redução dos custos ao produtor agropecuário, uma vez que não será realizado o licenciamento e emplacamento das máquinas agrícolas, que é o principal custo, necessariamente é o principal custo embutido no processo, né? Qualquer tipo de alíquota que obrigatoriamente incida sobre valores acima de 200, 300, 400, nós temos grandes máquinas colhedoras, nós temos máquinas de pulverização agrícola que chegam em valores de R$800 mil com relativa tranquilidade. Então, qualquer nível, qualquer alíquota que incida necessariamente sobre um valor dessa magnitude tem um peso extremamente relevante. E o item número 6, ela passa a ser exigida em aparelhos ou máquinas produzidos a partir de 1º de janeiro de 2016. Quer dizer, as nossas máquinas antigas, as de difícil enquadramento, adequação à norma, necessariamente não serão sujeitas a essa disciplina, né? Eu, particularmente, sou produtor rural também, algumas máquinas antigas. Essas máquinas hoje, sinceramente, nem nota fiscal que foram compradas, né, depois de um determinado momento, já tinham a sua vida útil acima de 10, 12, 15 anos. Para você adequar uma máquina nesse sentido é extremamente complicado e, para não dizer, uma situação impossível, né? Então, aqui são as minhas rápidas contribuições. Eu acho que os pontos positivos eles merecem bastante destaque, e a redação, como ela foi concebida, né, excluindo necessariamente o licenciamento e emplacamento de máquinas agrícolas, é muito bem-vindo. E o registro também é muito bem-vindo. Nós sabemos que isso onera, mas nós temos que definir ou presidiar ou dar alguns elementos para a polícia, para que no momento do roubo ela possa ter noção de que aquilo é roubado, aquele bem não é daquele proprietário, algum mecanismo. E a gente acha que esse mecanismo é bastante válido, ele vai ser amplamente discutido a partir das emendas, e nós nos colocamos à inteira disposição do Senado, do senhor, para discutir quantas vezes for possível essa matéria. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Paulo.